Começando mais um podcast aqui do EFATA, hoje eu trago pessoas que adotaram, né? A gente já falou com algumas pessoas ao longo aí do caminho, e hoje a gente trouxe pessoas que adotaram. Antes de começar só o episódio, eu queria reforçar você que está nos assistindo um comunicado importante, né? São dois. O primeiro, para você ir lá no Instagram do Viajando com Dornelas, para você aprender a viajar com milhas, eu já vou te explicar o porquê. E o segundo, para você ir lá na Sanctuary para você comprar sua camiseta, né? Porque você tem que andar aí estiloso e passando a mensagem correta. Então, agora que eu já fiz a introdução, a gente pode mostrar aqui os nossos convidados, que é a Luciana, o Maurício, sejam bem-vindos. Obrigado. Vieram de longe, veio de Brasília, né? Sim, Chegaram bem? chegamos bem. Então tá bom. E por que vocês vieram para São Paulo mesmo? A gente está comemorando 19 anos de casado. Na verdade, é dia 24, nosso aniversário de casamento. A gente antecipou uma semaninha e aí vamos passar. Chegamos hoje de manhã cedinho e vamos passar o fim de semana aí, só nós dois, para comemorar essa data, 19 anos de E casados. vieram com milhas. Viemos com milho. Aí, ó. Então você que está aí pagando caro por viagem, tá caro, hein? Então, bom você saber que tá caro. Aproveita, segue eles lá para vocês aprenderem a viajar com milhas. Gente, o assunto de hoje é do céu, não tinha como fugir, né? Porque vocês viveram isso. Eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Vocês são casados há 19 anos, estão comemorando esse matrimônio. E como que foi isso? Como que vocês se conheceram? Como que a Luciana e o Maurício se encontraram? Foi na igreja, Paróquia, né? na nossa paróquia ainda de hoje. Eu tinha 16 anos e a gente participa do caminho neocatecumenal. Então, nos encontramos numa Eucaristia de um padre recém-ordenado. E aí trocamos olhares e tínhamos amigos em comum e aí nos conhecemos, né? Tinha 16 anos, a gente começou a namorar logo. Com 18 anos a gente já noivou, eu, né? Ele tinha 21 quando a gente começou a namorar. E aí eu com 18 anos a gente já noivou e com 19 ele tinha 24 a gente casou. Na igreja, na nossa paróquia, foi tudo lá, continuamos ainda lá, alguns pastorais ainda nas comunidades. E graças a Deus, 19 anos de casados. E nesse percurso que vocês tiveram, aí vocês se conheceram na igreja, né? Foi importante para vocês pela questão de sustentar muita coisa às vezes, né? E vocês têm um filho que é adotado, que é o Joãozinho, né? Como que foi esse processo? Aí vocês casaram, tiveram um período ali de fertilidade, como que foi isso, assim? É, Período longo. Período longo? Foi quanto? desde quando a gente casou, a gente estava aberto à vida, né? Então, aí, quando você está aberto à vida, você acabou de casar, você acha que você vai ter Um monte vida de muito feliz, É. um atrás do outro. E não vinha, né? Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. E aí a gente começou a procurar alguns médicos, né? Pra descobrir o que tá acontecendo, qual era o problema. E aí foi uma dificuldade, um sofrimento também, né? Dificuldade porque O eu acho que mudou um pouco. Eu vejo que eu tenho muitos médicos hoje que tratam isso diferente. Mas naquela época eles não se importavam muito, né, em tentar descobrir o que está acontecendo, usar a medicina a favor da vida mesmo. De ver a causa, você diz. Não, não, é exato. O objetivo me parecia que era sempre financeiro. Então você paga X, a gente faz fertilização in vitro Uhum. e pronto, está resolvido o seu problema. E a gente, no fim, a igreja nos ensina, a fé nos ensina, né, que a gente não está ali para resolver o problema, a gente está tentando descobrir o que está acontecendo. Porque a gente sabe exatamente que a gestação, né, Normal é engravidar. filho, né, é a união mesmo do casal, né, para os dois momentos ali, né, o unitivo e o procriativo do casal, né. E quando vocês foram fazer essa, vamos dizer assim, buscar, né, a causa raiz ali da fertilidade, isso é muito obedecido, né, a questão da fertilização. E é caro, O tempo inteiro, o tempo Muito é. inteiro, o tempo e é muito inteiro. caro. Muito E assim, não tenho nem noção de quanto. E mesmo A gente nunca nem perguntou. e quando já enche uns não é boa, mil, cilantro, é um monte de cara. E assim, a gente percebe que não a maioria dos médicos, eles nem tentavam, né. Eles nem Nem perguntava. não, era muito assim: "Ah, faz o exame e tal. Ah, olha, tá difícil, né, e tal. Você quer fazer fertilização in vitro? Não?" E a Luciana até pode falar mais, né, que ela fez mais, ela É porque assim, a mulher é revirada de cabeça para baixo, assim, né? A gente faz muitos exames. Mas até chegar nesse ponto foi quando eu encontrei os médicos católicos. Porque a gente ia nos médicos
E aí, não, você é nova, você vai engravidar. Eu tinha 19 anos, porque, né, 20 anos, sei lá, a gente já tentava engravidar, né? Já tinha um ano de casado e o filho não vinha e tal, a gente tinha aberto a vida, então o normal é engravidar, então tava acontecendo alguma coisa. Aí você vai no médico e fala, não, você é nova. Ah, tá, tudo bem aqui os exames. Logo você vai engravidar. Não, você é nova, você é nova. Aí daqui a pouco, por que você não faz FIV logo, que agiliza isso? Não, não é uma opção pra gente. Mas por que não? Não, porque a gente é católico. Não, mas eu também sou católico, o médico falava. Aí começava. A gente olhava, tinha em cima da cabeça dele assim, uma imagem de Nossa Senhora. Ele ainda apontou assim, ó, eu sou católico também. A gente. Então, católicos e católicos, né? Mas pra gente, a gente não quer FIV, nem inseminação, nem nada. Mas assim, não investigava a fundo. Ah, não, então tá, você não quer FIV, eu não vou fazer FIV, então tchau, né? Tchau, a gente levantava e vai embora. Procurava outro médico, procurava A mulher é outro mais médico, procurava. invasivo? Muito mais, assim, são muitos exames doloridos e é muito sofrido, assim, e a gente se cobra muito, né, também. Eu já sou muito ansiosa, então a gente sofre muito, a espera, e você não tem uma resposta, porque nunca achava nada, nunca achava nada. Foram 10 anos, assim. Pra mulher tem, sei lá, deve ter centenas de exames, causas diferentes. Entendi. O homem ele faz o espermograma e pronto. Ali ele tenta descobrir se é o homem ou não. Se não for a mulher, tem centenas de coisas. Muito, muito. E Eu tô 10 anos nisso, e isso não teve nada. muito, que pra colocar o casal um contra o outro. Se você não tem, imagina, são 10 anos você tentando. E aí, se você não tem ideologia, tem que fazer junto, o casal junto a gente fez, método natural, bilis e tal. Isso é uma coisa assim, rapidinho, uma coisa que a igreja nos ensina, né? Se você tem um filho, você tem um filho junto. Vocês dois tiveram filho. Se vocês não têm, os dois não tiveram filho. Cara, independentemente de... O motivo problema é irrelevante nesse momento. Entendeu? mas passar por isso junto, né? Passar por isso junto. Isso porque o Maurício não queria vir no podcast. Ó a sabedoria do... Isso continue falando. Não, é porque isso tá aberto à vida, né? O casal tá aberto à vida, é isso. Você passa por aquilo que Deus permite juntos. Porque na hora do bem bom, digo, não só no bem bom, mas na hora da alegria, né? É muito fácil sair junto. Mas as dificuldades, e foram 10 anos, assim, então, sem resposta nisso. E aí, depois de 10 anos, eu comecei a fazer acupuntura mais para essa questão de fertilidade com a Ajuda? muito. É mesmo, porque não sei, sinceramente. E assim, tem que procurar sempre. Eu sempre falo hoje, procura especialistas, porque não é, né, feito de qualquer jeito. Então, eu comecei a fazer acupuntura com a Ayla Gomes lá em Brasília, que é especialista em fertilidade. E com 3 meses, depois de 10 anos, veio o nosso primeiro positivo. O primeiro e único, né, que a gente sabe. Então, foi a primeira e única vez em 19 anos que a gente engravidou. E com 5 semanas, infelizmente, a gente perdeu, né? A gente devolveu o nosso filho para o céu, que a gente fala. E foi no Dia dos Arcanjos, dia 29 de setembro, agora fez 8 anos. E a gente colocou o nome de Miguel, que é o nosso filho que está no céu. Então, assim, a gente viu. Então, olha, depois de 10 anos, né, a gente conseguiu engravidar. Perdemos. Então, tem algum problema, vamos investigar. E aí, depois de 10 anos que começaram a vir os diagnósticos. Hoje eu já tenho 7 diagnósticos diferentes. Foi nesse momento que eu comecei a procurar os médicos católicos. Porque aí a gente começou a investigar. Diagnóstico, Causas, né? Causas. a causa daquela... Descobrindo Deu pra entender assim, é isso, é só isso, resolve, entendeu? Tem É isso. coisa só. Tudo pode atrapalhar nesse momento. Não, eu descobri primeiro, endometriose. Ah, não, endometriose então. Aí fiz cirurgia, porque já endometriose, aí não, faz FIV. Não quero FIV. Então tá, então vai fazer cirurgia. Aí fiz cirurgia, tirei os focos de endometriose. Vamos engravidar? Nada de engravidar. Aí mudei de médica de novo. Foi quando eu encontrei a médica católica, que ainda é minha médica hoje, a doutora Melissa, que é da Napro Technology, que são médicos católicos. Tem o método Creighton. Qual que é o nome dela? Desculpa, pode... Melissa Abelha. São os médicos da Napro Technology. O que é a Napro? Eu ia te fazer essa pergunta. É uma ciência médica. Esses médicos católicos fazem um curso fora do Brasil, tem no México, tem nos Estados Unidos. E são metodologias diferentes, referências diferentes. Tem o método Creighton, que é parecido com o método Billis. Então, você faz um acompanhamento com o método Creighton para a gente se conhecer o ciclo da mulher. E aí por exemplo, um dos motivos também das causas, eu tenho baixa progesterona. Então, o meu ciclo menstrual é muito curto, é muito diferente. Então, não tem aquela coisa antiga que a gente falava, né, da tabelinha. 14 dias, não existe isso. Cada mulher é diferente. Então, o meu ciclo é curto, porque eu tenho baixa progesterona. Isso a gente foi descobrindo, né, com a Napro.
E aí, então tá, então vamos repor a progesterona. Tentamos engravidar, nada. Vamos investigar mais. Aí a doutora passou alguns outros exames. Aí descobri trombofilias. Então, assim, a trombofilia, a gente fala, trombofilia causa aborto. Mas eu só tive um em 15 anos. Então, não, a trombofilia também dificulta engravidar. Então, olha, então vamos fazer um protocolo diferente. Aí tentava com as injeções, tarará, nada. Não, então vamos fazer uma esteroscopia no útero. Aí tem uma endometrite, que já é uma outra causa. Tem uma célula zenical alterada, que é uma célula de defesa do meu corpo que está muito alta. E aí, então, assim, tem muitas coisas, entendeu? Não é só um exame de sangue ali básico. Aí minha ovulação sempre foi muito ok e tal. E aí os médicos olhavam isso. E os médicos católicos, como não indicam FIV, eles vão olhar mais a fundo. E aí eu fui descobrindo o diagnóstico e tal. O Maurício também ia no médico e tal, mas dele tava sempre tranquilo e tudo. Então eu ia descobrindo diagnósticos, eu ia tratando aquilo. Então eu ia fazendo o que eu podia fazer, até onde eu podia fazer, entendeu? E aí, nisso que a gente vê a diferença de um médico católico, né? Que hoje eu sempre indico isso, porque os outros médicos sempre indicam Os melhores. sempre. Então, eles vão ver o casal. Tanto é que eles pedem o casal para ir, mesmo na médica gineco, ela pede, traz seu esposo pra gente começar junto e tal. O neurologista, vem a esposa, sabe? Porque é tudo o casal. Não, vai lá no seu médico e eu vou na minha. Não. Então, a gente sempre fez tudo muito junto. O método Creighton é sempre o casal, mesmo sendo o método para entender o ciclo da mulher, o casal também tem que estar esse conjunto, porque isso une muito o casal. Isso faz muita diferença. Por exemplo, eu não sei se é um pouco parecido com o método Billis, mas, por exemplo, É bem se parecido. você vê que a mulher, né, tá num período fértil, o homem também precisa ter aquela continência de saber respeitar a mulher ali, que entra na castidade, entra na continência. Isso, é bem parecido. Até para espaçar, depois de uma gestação, tem um período de espaçar. Então, o método também tem isso. Então, o homem precisa tá entendendo o que está acontecendo ali, dos hormônios e tal. Então, sempre isso faz muita diferença para o casal. Então, assim, a gente sempre ia junto e aí ia descobrindo diagnósticos, a gente fazia os tratamentos e tudo, mas assim. A gente ainda a gente ainda tá aberto à vida. É o principal motivo. De Deus. A gente faz a vontade de Deus. Não quis outra. E isso que você comentou, e eu já vou fazer até uma pergunta pro Maurício que me veio também, é muito importante, porque eu vejo hoje também, assim, eu tava até me consumiu um pouco hoje uma coisa que aconteceu na adoção lá na internet e tal, que eu vejo que hoje, assim, tem muitas pessoas, eu acredito que bem intencionadas, de bom coração, eu quero acreditar nisso, né? Mas hoje me preocupa muito essa questão dos católicos estarem em rede social e tal, e eu tô vendo famílias adoecendo querendo ser perfeita, querendo ser aquela bela farmer, sabe? Acordar 5 horas com bolo, com a mesa pronta, com as crianças. Cara, isso não existe, desculpa, é fora da realidade de qualquer pessoa normal. E tem me preocupado muito porque as pessoas começam a entrar numa comparação até de dizer que elas não são católicas por causa disso, né? E aí você comentou essa questão desse método Creighton. E eu achei interessante porque também hoje, né, nesse sentido de redes sociais e tudo mais, o que me preocupa é as pessoas, elas estão entrando numa vibe assim, o dia que eu tiver 12 filhos, pronto, alcancei a santidade. Vamos ter muito filho, garantisse conversão, entendeu? Não, porque senão não tinha criança na fila de adoção, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. E a gente casa achando que vai ser aberta a vida e vai ter muitos filhos, né? A gente também é da pastoral familiar, a gente dá curso de noivos, a gente fala sobre os métodos naturais, né? Sobre a abertura à vida, e a gente, como a gente, né, 18 anos atrás, não tinha tanto isso, hoje a gente ajuda mais nessa questão também, porque tem muitos casais que também estão passando pela infertilidade. Então a gente também tenta dar uma palavra para esses casais, né? Então, Já tem um grupo também que eu criei, um grupo de mulheres católicas, o Colo de Maria, de mulheres tentantes. A gente fala também sobre adoção lá, claro. eita, por favor, para aquela câmera. WhatsApp mesmo. Não, mas não, é porque pode ter alguém ouvindo a gente que tá passando por uma situação assim. Então, se você está numa situação de um período de infertilidade, ou até de descobrir o que você acontece, eu vou deixar o Instagram da Lu, aí tem um grupo lá do WhatsApp, depois ela conversa contigo e fala. Porque a gente tem eu e minhas irmãs, né, a gente tem uma clínica e um laboratório, somos 3 irmãs, né, eu sou do meio, e a mais velha é biomédica e a mais nova é farmacêutica. Eu administro uma empresa. E o Mal tem? Quantos irmãos? Eu tenho uma irmã e um irmão. Eu sou mais velho. Você é o mais velho. Tá. E aí, como a gente tem clínica e laboratório, elas são as duas que mais
estudam essa questão também, porque a gente quer, elas, né, elas querem também tudo mais. tentar. Então, assim, elas também se especializam nessa área, né, de fertilidade, né, lá na clínica e tudo. Então, a gente acaba atendendo muitas mulheres, assim, né, e os homens também, né, porque a gente faz o exame também masculino, tá? A gente aceita a coleta conjugal, que é a forma como o católico pode fazer o exame. O que é uma coleta conjugal? Eu não sei. Porque eu sei que tem o exame conjugal que quiser. Não, é porque assim, eu sei. Coleta do casal. Isso foi casal, por isso que é o casal sempre. Eu sei que tem o espermograma lá e existe muita resistência, porque, enfim, os métodos, né? Porque é pecado, né? Pela masturbação é pecado coletar o espermograma, mas os médicos católicos orientam da forma correta. A igreja. A igreja autoriza a coleta conjugal. Então, Tem o ato conjugal do casal. com preservativo furado, com preservativo furado, Ele com faz a um coleta. agulho, o casal vai ter o ato conjugal, e aí o que sobrar no preservativo entrega pro laboratório e a gente faz o exame ali, Cara, entendeu? eu não sabia disso. Muita gente não sabe. Para fazer o exame, a verdade é que você não precisa se masturbar para fazer o exame. Você pode coletar assim, você vai obter os mesmos. Fazendo o ato ali normal, você vai. Mas é muito mais fácil para o mundo fazer. Vai Claro. faz uma sala com pornografia lá para a pessoa e pronto. E até entrando nesse tema que a gente está desenvolvendo aqui, queria fazer uma pergunta para o Maurício. Maurício, voltando um pouquinho ali na questão da infertilidade do casal. Para você, como homem, como foi isso? Assim, é como a Luciana estava falando, né? No fundo, a gente sempre tentou passar por isso juntos. Talvez em algum momento um sentiu mais, o outro sentiu menos, que é normal, entendeu? Às vezes, em um determinado momento, não me incomodou tanto mais. Não é que não é um sofrimento, mas é um sofrimento que eu vejo que Cristo está passando ali. Então, eu posso eu consigo passar por isso de uma maneira, e às vezes ela está no momento que ela está sofrendo mais. E em determinado momento, às vezes, está ao contrário, para ela está um pouco mais tranquilo. E às vezes você não está naquele momento de fé ali, de espiritual, às vezes está passando por alguma coisa que junta com isso e aí o sofrimento é maior. É um sofrimento, eu não vou dizer que não é. Claro que é. Quando você casa, você está aberto à vida, você quer ter um monte de filhos dentro de casa. Mas Deus permite essas coisas e a gente vai entendendo um pouquinho, entendeu? Uma das coisas que assim, a gente que está na igreja, participa ativamente, a gente sempre ouve ali, né, de que às vezes a Virgem Maria, quando ela entendia as coisas, ela ficava em silêncio, né? Então, assim, o silêncio muitas vezes me ajudou nisso também. O fato de ser tímido, de conversar pouco e tal, entendeu? Então, acho que me ajuda também nesse sentido. Só tem que tomar cuidado para não ser uma coisa de fuga, né? Eu fico em silêncio, me escondo, vejo ela sofrer, mas eu tô em silêncio como se eu tivesse tudo bem. Mas não é isso, não é esse sentido, entendeu? É de que às vezes eu não tô entendendo o que tá acontecendo, então pedir para Deus mesmo, o que tá acontecendo? Por que isso? E aos poucos ele vai mostrando ali dentro da sua vida, da sua casa, da sua família, por que isso acontecer, entendeu? Às vezes, você não entende hoje o que você daqui a 10 anos vai entender. Então, muitas das coisas que eu não entendia 10 anos atrás, hoje eu entendo. Principalmente depois do João. Completamente, entendeu? Então, Entendi ali. é um bom conselho, talvez, para os homens que estão nos ouvindo até, ou vendo, né? Porque é uma preocupação muito grande que eu tenho, assim, até falando sobre adoção, é que o casal, talvez nesse tempo de espera, nesse tempo de infertilidade e tudo mais, que ele comece a jogar culpa um no outro, né? Então, talvez pode acontecer em determinado momento. Mas acho que é um bom exercício fazer isso, né? Imitar Maria. Então, o que não entender, guarda no coração. Sagrada Família. É o exemplo, né? É o nosso. O segredo é a Sagrada Família. Do cristão é a Sagrada Família. É conversar. O que a Sagrada Família fazia? Conversava. E rezava, né? Rezava, conversava. Então, é isso. É uma das coisas, né? A gente da pastoral familiar também, a gente dá curso de noivo e tal, e no primeiro encontro, a primeira coisa que a gente fala é a comunhão. Se o casal não tem comunhão, o casamento não vai. Deus não tá ali. Se você tem comunhão, Cristo tá ali. Se você não tem, Deus não tá ali, né? Até porque, uma coisa que eu escutei, assim, eu achei fantástica. Assim, falei, caraca, nunca tinha pensado nisso. Que no matrimônio, quem ministra a vida pro outro é o casal. Então, a Luciana ministra pro Maurício, o Maurício ministra pra Luciana. E quando você se fecha a vida, ou quando você não tem mais comunhão com seu casal, ou ato conjugal, ou qualquer coisa do tipo, você impede o outro de receber a vida. O padre não te casa. Quem casa é o casal. O padre é só testemunha. O padre chama testemunha, ele é só um sacerdote ali, mas quem casa é o casal. O matrimônio, a igreja diz isso. Quem casa é o noivo e a noiva. Eles é que casam. Eles casam um ao outro.
O padre é só uma testemunha ali. testemunha. É o ministro ali. Entendeu? Não é não é o padre que me casa. É eu que caso com ela e ela que casa comigo. E no meio desse contexto que vocês estão falando lindamente aí, contando um pouco do testemunho de vocês, como que veio a história do João? Como que começou essa... Porque vieram os diagnósticos, acredito, né? E depois E não foi de sempre. A gente conversou, achamos melhor que não era o momento. Foi com 10 anos, né, de casados, que a gente conversou de novo. E aí mais maduros, claro, já. É porque a adoção, na verdade, é uma coisa, pra mim, é muito natural. Porque a minha irmã é adotada. Ah, legal. A minha Então você já tinha um contato ali com... é adotada. Entendeu? Então uma coisa é muito natural pra mim. Sempre foi muito natural. É tão natural que, assim, se você me perguntar, eu não falo assim, eu tenho uma irmã adotada. Eu tenho uma irmã. Que você não consegue ver essa Pra mim a diferença. entendeu? E quando ela foi adotada, eu já tinha 10 anos. Então, assim, eu lembro de tudo, como foi, entendeu? Ela é bem mais nova do que eu. Então, assim, não, eu sei como é aquele início, eu lembro daquele todo. Então, é uma coisa muito natural pra mim. Então, a gente conversava. Só que aí você fica naquela, vamos esperar, vamos aqui e tal, mas vamos ver. E aí, quando a gente tinha uns 10 anos... Foi, a gente 10 anos de casado, a gente decidiu, aí foi lá Ah, pegar os atitude, documentos. né, de ir lá na vara da infância em Brasília. E aí começa um outro processo. Processo de espera, Sério. de ansiedade. Deus gosta de botar a gente pra esperar, né? A gente quer tudo pá, bom tempo. Minha murmuração. Brasília só tem uma vara, né? Só tem uma vaga em Brasília? A Brasília é toda. Ela é muito bem estruturada, assim, bem estruturada, também não vou criticar, mas ela é bem estruturada. Ela, dentro da possibilidade, ela consegue atender bem a cidade. E aí a gente entrou, né? Fizemos o curso. 6 meses, na nossa época foi rápido. Com 6 meses. 6 meses você já conseguiu fazer o curso, dizendo. Já tava definido, já. E aí a gente hoje demorou um ano, a gente define. Brasília estava 2 anos. Exato. Para 2 anos, para fazer essa mulher procura e tinha um pouco. Aí, a última história agora, esse ano, eles conseguiram funcionários novos e aí deu uma agilizada na fila, fizeram encontros grandes, porque na nossa época foi uma salinha, assim, poucos casais, né? Uhum. Hoje eles agilizaram bastante, porque a fila estava parada para fazer o curso, então estava demorando bastante, tipo 2 a 3 anos para entrar na fila, mais o período que você fica na fila. Na nossa época, foram 6 meses. A gente entrou na fila e aí foi uma longa espera de 5 anos. Não, então eu ia fazer essa pergunta, né? Porque além de toda a espera, diagnóstico que vocês passaram, aí vocês tomaram a decisão de adotar. Sim. E aí começa como você falou, começa um outro processo, né? Que é o da espera e tal. Paralelo, porque a gente não parou de... Claro, os estiveram abertos a vida e tudo mais. O processo paralelo. E aí a gente faz, aí no início lá tem aquela definição do perfil, né, da criança. Que é outra muito coisa que a importante. gente do casal decidir Junto, muito importante começar. A igreja nos ilumina muito nesse momento. Muito, muito, muito. Isso é uma... Desculpa te cortar, mas não perde o raciocínio. Isso é uma coisa que eu sempre bato muito, porque às vezes a pessoa não quer adotar qualquer um. Não, peraí. Não é assim, é assim. Fala também. Sabe? Por exemplo, eu se fosse adotar hoje, eu não tenho condições de adotar uma criança, por exemplo, com alguma deficiência. A minha casa é cheia de escada. Como é que eu... Você entende? Então você tem que ter um pouco de discernimento. E isso a igreja nos ajuda muito a ter discernimento, a ter essa vida iluminada, para você, dentro do... E o casal, né? O casal junto ali dentro do matrimônio, saber qual é a definição do perfil. Como foi isso com vocês? Vocês conversavam? A gente conversava e a gente chegou aí no padre, que era nosso catequista, né? Diretor espiritual, e perguntar, porque chegou pelo menos pra mim, não sei se o Maurício pode falar isso também, mas chegou a falar, meu Deus, será que é pecado? O que que a gente tem que colocar lá né, no perfil? Sabe? E aí o padre falou, Luciano, você tem que entender que você só quer ser mãe e ele pai. Não é fazer caridade, que a gente fala muito isso hoje, né, Bruno? Não é fazer caridade, não é pegar pra criar, não é pra ajudar porque a criança tá lá. Não, você quer ser mãe e pai. E, tipo assim, é o que você falou, colocar uma deficiência, ou colocar um número grande, ou uma idade e tal, se vocês acham que não conseguem, tranquilos, colocam que vocês dois decidem. Também não pega a opinião de um, de outro, porque todo mundo quer dar opinião, né? Por isso. Isso aí... Por isso que a gente fala, é o casal que decide. Isso tem muito, né? Opinião... Aí a gente Tem muito. perfil. Mas quem nunca passou por isso... Então, aliás, o Brasil ele tem um sintoma, cara, que eu acho assim, que é só no Brasil. É o cara que nunca chutou uma bola,
mas o cara é técnico de futebol, entendeu? Eu acho isso impressionante, cara. E aí a gente escolheu o perfil, né? O nosso perfil era até 2 anos de idade, um ou gêmeos, e qualquer cor e qualquer sexo, né? Na época, quando a gente entrou, tinha que colocar lá e marcar, né? Branco, moreno claro, moreno escuro, negro e amarelo, né? Que é de índio, né? Uhum. Depois de 5 anos, que a gente vai contar daqui a pouco, mas assim, falando sobre isso, quando a gente vê que o João veio pra gente, agora é só branco, negro e amarelo. Não tem moreno claro e moreno escuro. E aí, quando ligaram até pra gente, falaram que era já o terceiro casal que eles estavam ligando, porque falaram que era um bebê de 2 meses, negro, e aí negaram, não queriam. Eu nem perguntei isso, nem perguntei de menino, se era menino, menina, eu só falei, eu posso ir já agora, né? Então, assim, ainda tem isso, essa escolha do perfil, da cor. Tem gente que quer menina, branca, é lógico, tem gente que fica 10 anos na fila esperando, né? Enfim. Mas é isso. Se você, né, acha que é isso, então escolha isso. Se você e o seu esposo, né, decidem um perfil mais aberto, tranquilo, mas assim, conversem junto e decidam um perfil juntos. Isso é muito importante falar na adoção, né? Eu tô vendo que você tá com uma camiseta de São José e você tá com uma outra aqui de Deus. Não consegui ler. Até quando Deus me der me der vida. vida. Então, eu tô vendo que vocês têm essa base bem forte. Maurício, pra você, como pai adotivo, como São José te ajuda? Olha, Pergunta difícil, hein? é sério. São José é meu santo, assim, de Devoção. devoção, né? E eu tenho um padre que é muito amigo meu, e ele sempre fala, ele é apaixonado por São José. Depois passa o contato dele. A Soneguidade, a padre Derivaldo, é apaixonado por São José. E Desde muito dele, adolescente, gosta a gente- muito dele, desde adolescente. Ele era da comunidade da minha mãe, então. Era não, ainda é. E uma vez ele me falou, né, que como São José reagia às coisas, no silêncio. E aí ele me falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Não tem nenhuma frase de São José na Bíblia. Não tem nenhuma fala dele na Bíblia. Ele viveu todos os anos ali, criou Cristo até a idade ali adulta, que é o que, né, que a igreja ensina, que a igreja acredita. E ele não tem nada dele na Bíblia. Não precisou ter nada dele na Bíblia. Ele nunca precisou pegar um microfone, subir num negócio e falar. Ele foi só pai e esposo. Tem até aquela frase, né? Que o maior santo não foi diácono, não foi padre, não foi pai. Pai e esposo. Acabou. Ele cuidou da Virgem Maria até quando ele morreu, e ele cuidou de Jesus Cristo até quando ele morreu. E quando o Joãozinho chegou, você contou um pouco aí que ligaram e tal. Como que foi essa adaptação de vocês? Porque, assim, vocês viraram pais do dia pra do noite. dia pra noite. Não é como um processo Vocês biológico, né? anos, mas é do dia pra noite. E a gente fala isso. A gente fala isso com as pessoas não acreditam. Até que acontece, né? Aí, ô, Bruno, o que eu faço agora? Não sei. Se você que é a mãe não sabe, você acha que eu vou saber? Mas Foi tipo isso. que eu vejo que acontece que assim, ligou, tal, desligou, mãe, pai, né? Ativa o botão e Foi muito assim, a parte prática que dá muito trabalho, né? A parte de você se notar como pai, como mãe, eu acho que a gente foi natural isso pra gente, né? Não foi talvez já tava um pouco mais ali até pela espera. meu Deus do céu, agora eu sou pai. Acho que eu nunca passei por isso assim, sabe? Deu isso depois, né? Criando, que dá muito mais trabalho do que esse momento. Ah, não, aí as fases do filme, isso aí, olha, eu vou te falando. Vamos ver, sabe quantos anos junto aí? Janeiro faz 5. Quando tiver 7, você me liga. Você vai ver só que beleza. Foi engraçado essa parte da ligação, que eu acho legal contar. Acho que foi tipo fevereiro. A gente já tinha 5 anos e eles não tinham feito nenhuma renovação, né? Acho que de 2 em 2 anos eles tinham que fazer uma entrevista e tal. E aí tava na pandemia, né, 2021, e aí em fevereiro, a gente precisa fazer um encontro e tal. E foi online. Não, só pra gente renovar aqui. Tá bom, tá bom. Aí, a gente vai mandar pro juiz o relatório, tá bom. Aí, depois de um tempo, aí ligaram pra gente, deu tudo certo, o relatório, né, o juiz aceitou e vocês vão continuar na fila. A gente ainda bem, né, depois de 5 anos, você vai me tirar da fila? Não, né? Aí, ligaram, tipo, 7 horas da noite da Cefam, né? A Cefam ligou, já voltou o processo pra gente, tá tudo certo, tá bom. Não, a defensoria que ligou, tá tudo certo, foi pra Cefam. E no dia seguinte, era 7 horas da noite, no dia seguinte, por volta de 10 horas, a telefone ligou, da Cefam, é só pra falar que o processo tá aqui. Eu falei, não, já me ligaram ontem. Ela, não, então, é porque a gente tava só esperando o processo voltar, porque vocês já são os próximos da fila, então já tem um bebê aqui esperando vocês. A gente, oi? Como assim? E eu tava no trabalho e minhas irmãs, né,
Aí eu consegui anotar num papel um bebê de 2 meses e, tipo, liga pro Maurício, vê se ele pode sair do trabalho. Agora, a gente já queria agora, né? Uhum. Aí minhas irmãs ligaram pra ele. A Lu tá no telefone, o telefone tocou, tem um bebê, você pode ir lá? E ele, pode, manda ela marcar. E aí, não, a gente pode. Nem trabalhou mais aquele dia. Não, Estava no auge da eu nem pandemia, né? perguntei, eu só Eu tô em perguntei. casa, eu acho. Tô em Bebê, casa. porque o nosso perfil era até 2 anos, né? E a gente achava que ia vir já de 1 ano e Um pouquinho. pouquinho maior. Eu falei, um bebê de 2 meses, como assim? Ela falou, um bebê. Aí eu, é menino, ela é menino. Nem perguntei nada mais. Eu falei, só posso ver? Ela falou, não, a gente tem que marcar uma entrevista. Aí era tudo online, né? Aí no outro dia foi entrevista com as psicólogas. Aí tá bom, falaram, não, tá bom. E agora a gente já pode ir? Não, amanhã tem que ter uma entrevista online com assistente social lá do abrigo onde ele tá. Aí tá bom. Aí foi numa sexta-feira, dia de São José, dia 19 de março de 2021. Caraca, no dia de São José. Foi o dia que a gente viu ele por vídeo, né? Ele tava dormindo no bercinho e ela mostrou assim por vídeo. Foi o dia de São Eu José. não sabia disso. Nossa, sexta-feira. Não sabia disso. Dia 19, numa sexta-feira. A gente falou, tá, a gente pode ir amanhã, no sábado? Ela, não, O sábado. jogo chegou no dia que eu fui batizado. Não, aí foi sexta, né? Aí a gente pode ir amanhã, sábado? Aí ela, não, sábado eu não tô aqui, é só segunda-feira. Eu falei, como assim? Aí foi, pensa, o fim de semana, sábado e domingo. Cara, Aquela ansiedade. aí a gente contou pra algumas pessoas, né? Os nossos familiares, a comunidade. Fim de semana foi só arrumando o quartinho do João. A gente ganhou tudo. O pessoal ia chegar Que é importante, né? na rede de apoio. A família, a comunidade, cara, todo mundo foi pra lá e A gente tinha desse. Até queria, possível. que você falasse um pouco, vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, porque isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, né? As nossas comunidades pastorais e tal. Quando acontece um momento desse, tem que ajudar. É. Tem que acolher o casal. Porque se fosse um outro casal por via biológica, nós faríamos tudo. Né? Por que não fazer, não? Os que estão pela via adotiva, que precisam muito, né? Muitos casais precisam. As pessoas não têm noção, mas tem muita gente que desiste da adoção porque às vezes tem que viajar, não tem dinheiro. Então é complicado, né? O nosso processo era nacional, mas a gente foi chamado em Brasília. No Brasil da mesma. É, E essa questão de vocês receberem essa ajuda, como que foi essa movimentação? Foi tranquilo a família aceitar? Não, foi, todos já sabiam, né? E quando a gente avisou foi. eu chorei. Todo mundo gosta de chorar, a ligação da maternidade, sabe? Então, e aí tudo foi Esse momento. chegando, e roupa chegando, e coisa, e berço pra montar, essas coisas, entendeu? Tinha bebê. Porque a gente ia começar o período de visita na segunda, a gente não sabia exatamente ainda a data que o juiz ia liberar pra gente poder trazer ele, mas a gente, naquele final de semana, a gente já montou Tinha ali. tudo. Segunda-feira que a gente Tava amanheceu tudo já. 7 horas. Graças a Deus, a gente já É. tinha tudo. 7, 8 horas da manhã a gente tava na porta do abrigo, né? Era longe do lado de casa, uma hora, né? O abrigo onde ele tava. E a gente já tinha a cadeirinha no carro, a mochila, a bolsa já estava pronta. Os coelhos já tava tudo bordado, João. A gente achou, inclusive o João, né? O nome, isso, o João Gabriel. Eu perguntei depois, quando eu desliguei o telefone, eu perguntei qual tem o nome, né? O nome que ele veio mesmo foi João. E ela falou, João Gabriel foi Os artistas gostam de você, né? foi o E juiz, sempre o arcanjo metido aí. o juiz que deu o nome dele. Não, é engraçado que aí, remetendo, né? Quando a gente perdeu o filho, a gente botou o nome de Miguel. A gente poderia botar Gabriel também. Era o dia dos anjos, né? E a gente, aleatoriamente, escolheu o cara. A Taura escolheu o Miguel. A gente nunca nem tinha pensado. O próximo é Rafael, é isso? Sabe? Sabe, né? E aí foi o nome João Gabriel, foi o juiz que escolheu. A gente poderia ter mudado, né? Eles falaram, mas 2 nomes santos, né? João e Gabriel, a gente não vou mudar. E depois, enfim, depois do processo, né? A gente só colocou o nosso sobrenome, né? Mas aí na segunda-feira a gente foi visitar ele, né? A primeira vez no abrigo. O meu maior medo era dar banho num bebê. Eu tinha dado banho na minha sobrinha, mais velha, uma vez, porque minha irmã me insistiu, ela, você vai ser mãe, você tem que aprender. A gente tem 20 afilhados, alguns de crisma e tal, mas assim, nunca tive coragem de dar banho nenhum dos afilhados bebês. Eu tinha pânico de dar banho em bebê. O que a mãe teve que fazer? A primeira coisa, o João estava no berço, Da mãe. aí a mãe social falou assim, olha, é a hora do banho, e você que vai dar. Eu falei, oi? Cara, eu acho incrível falar isso. Mas aí eu fui lá, né? Assim, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu tinha medo. Enfim, tô lá no banho e a mãe social assim, eu tô sem acreditar. Eu tô sem acreditar. Falei, por que? Ela falou, tinham 8 bebês no abrigo. Na época do João, tinha 8 bebês no abrigo. Ela falou, o João é o que mais dá trabalho pra dar banho. Ele não para. E ele ficou
tranquilo, calma. Eu falei, ele sabe o maior medo da mãe dele. Ele acabou de me conhecer, mas ele sabe. Ele ficou tão tranquilo. Foi assim, né, amor? E assim, pra mim isso foi muito emocionante, porque era um medo que eu tinha. E assim, tinha uma resposta de Deus, né? Tá aqui, ele é tranquilo. E a mãe social, ela gargalhava. Ela falou, eu tô sem acreditar, não sei o quê. Eu falei, graças a Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu filho. Enfim, a gente visitou ele de segunda a sexta. E aí, na sexta-feira, a gente, a caminho de novo do abrigo, aí assistente social. Acabou de chegar a guarda, vocês vão hoje levar ele pra casa. A gente a caminho de lá e a gente recebeu essa notícia de que a gente viria pra casa. A gente não contou pra ninguém. A gente até passou na casa da minha mãe. Lei de arcanjo, hein? Arcanjo que vai avisar, que vai. A gente chegou com ele até na casa da minha mãe e ela, como assim? Você chegou, ele tá aqui e tal. E aí a gente foi ligando pras pessoas, era pandemia, né? Com medo de. Aí conta aí da pandemia, quando ele Aí a gente foi sexta, né? Aí na segunda a gente já marcou um. Foi sábado que a gente fez o chá, a Mariana fez o chá. Não, fez. Aí a minha irmã fez o chá. De Boas-vindas pra ele, tudo. E Sua irmã? Igual o nome da sua irmã? Mariana. Mariana, você tem meu respeito, velho. Tinha de mais gente que igual você no mundo. Preso. Ela organizou tudo lá tal, e Tudo de máscara, passando álcool, com medo de passar Covid pro João na época, né? A segunda a gente levou ele no pediatra. Foi. Aí ele já fez contato com uma pediatra, levamos ele, ela fez aquela solicitação inicial, tal. Essa pediatra foi muito bom, que também ela tinha adotado, né? 3 filhos também, 3, né? Foi. Tinha adotado. Então ela já sabia ali mais ou menos o início, que é meio complicado, não tem informação, muita informação. Então ela, tal, isso foi na segunda. Na terça-feira, lembra que a gente tava na pandemia? Na terça-feira a gente começou com sintoma de gripe. Fudeu. Comecei com sintoma de gripe. Aí eu, caraca, o que tá acontecendo? Aí fizemos teste pra Covid e os dois com Covid, nós dois. Aí, e a gente não tinha visto ninguém durante a semana toda. E a gente, o único lugar que a gente tinha ido na semana inteira era no abrigo. Aí a gente falou com a médica, com o pediatra, ela falou assim, olha, provavelmente ele tá com Covid. Aí ela falou, provavelmente vocês pegaram dele, que ele tava no abrigo. Foi. E aí Já avisou o abrigo. E Aí ela falou assim, aqui a mãe social pegou Covid e passou por todos os bebês. A gente pegou do João. Então a gente pegou Covid. Mas ele ficou bem. Mas não teve nada. Então, mas o que foi bom, porque nós ficamos 20 dias em casa só nós três. Só vocês. Só nós três. Até aproveitando que você falou que ficou 20 dias com ele, queria fazer uma pergunta pra vocês dois, obviamente. Essa questão da adaptação, que as pessoas, da adaptação, dos elos que vão se criando, né, com a criança. As pessoas têm muito medo disso, assim, né? Eu não sei se vocês já chegaram a contar também pro João que ele é adotado, não sei qual que é a consciência deles disso, né, embora... Pouco ainda, né, muito pouco. Ele sabe que ele nasceu do coração, até porque tem news, né? Mas vocês falam, uma lúdica, não é uma coisa que a gente fala com ele toda semana. Claro, nem precisa, né? A gente, quando ali teve a gente tem uma assinaturazinha de livros infantis que ele recebe e tal, a gente sempre incentiva isso pra ele. E aí teve né, que era um garoto adotado, né? E aí nesse, a gente, até você, né, que tava com igual que você veio, que eu falei já umas 2 vezes, você teve uma outra mamãe da barriga, e Papai do Céu achou melhor ela dar você pra gente. Aí um dia ele perguntou, por que será, mamãe, que ela me deu pra você? Aí eu falei, por que você acha, filho? Eu devolvi a pergunta. Aí ele me respondeu, sabe o quê? Mamãe, eu acho que ela não tinha dinheiro pra me dar comidinha. E aí acho que ela me deu pra você e Papai do Céu trouxe eu pra cá pra vocês cuidarem de mim. Eu falei, foi exatamente isso, filho. A gente acha que as crianças são tontas. Você acha que eles dão um baile, né? E assim, às vezes ele fala, né? Porque minha cunhada, a irmã dele, tem 4 filhos, então vê os meninos nascendo da barriga aqui, Claro. enfim, né? E aí a gente fala do coração, eu canto musiquinha, tem do Bita até uma que ele adora, fala do coração. Ele sempre a gente fala de coração, que ele nasceu. Tem as fotos que a gente fez na época que a gente estava esperando na fila, então a gente tem uma foto nós dois com o coração, e aí a gente mostra pra ele que ele ficava no nosso coração. Tá bravo, né? Qualquer foto que ele não aparece, ele fala, por que eu não tô aí? E aí essas coisas a gente vai falando aos poucos, aí ele sabe, tá, mas não onde você nasceu, ele fala do coração. Mas ele também não conhece, ele fica perguntando. Não. Aí às vezes ele pede um irmãozinho, né? Ele reza todos os dias. Quando for... ele é mais velho, a ciência ainda bem aí. Aos poucos. Nossa, muito, muito bom isso. E eu queria saber assim, no dia a dia, como que é? Porque ali que os vínculos, né?
Porque tem muita gente também que adota, e isso eu fico até com um pouco de medo, assim, né? É, da mesma forma que tem uma adultização da criança, eu acho que nós, né, que somos católicos cristãos, a gente tem uma dificuldade que, assim, eu vejo muitos casais fazerem isso. Adota a criança e espera que ela venha com as virtudes de São Tomás de Aquino. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, entendeu? É fato que não vai. Então, é óbvio que a criança vem com traumas, com dificuldades, com marcas. Aí eu queria saber o que vocês têm percebido ao longo desse processo, que eu acho que o amor de vocês transforma muita coisa ali, né, obviamente. E como que tem sido isso? E que tem refletido em vocês também, assim. O que o João já ajudou vocês? Porque às vezes a gente pensa, a gente tá ajudando a criança, mas será que a criança também não ajuda os pais em algum... Sim, muito. Muita gente, eu escuto muito assim ainda até hoje. Ai, o João tem muita sorte de ter vocês como pais. Eu respondo, eu que tenho sorte de ter ele como filho, né? As pessoas acham ainda que, tipo, é caridade às vezes, né? E falo, eu que tenho sorte de ter ele como filho, né? Eu acho que o vínculo. Até eu falava isso ontem no grupo, né? E tem mães adotivas que querem amamentar e criar Fala sobre isso, por favor. Então, Muito eu, importante. eu tava disposta, né? As psicólogas, como ele tinha 2 meses, ele foi entrega legal para adoção do parto, que é uma coisa que a gente fala muito também, né? Porque salva as duas vidas, né? Da criança e da mãe, porque muitas vezes acontece, né? Enfim, com a mãe. E forma famílias. Então, assim, a gente é muito grato pela história do João, né? Ele veio, assim, apesar do abandono que ele, né? Enfim, são marcas. É a história dele. A gente não vai apagar essa história dele. Não tem por que mentir a história dele. E a gente vai tentar falar para ele da melhor forma e falar que sim, a mãe biológica o amou porque ela deu a vida, que ela poderia ter abortado. E a gente não seria os pais dele. Então, é importante falar isso também, né? Da entrega legal para adoção. E aí, então ele não foi amamentado. E aí, 2 meses no abrigo. Aí as psicólogas me perguntaram: você quer amamentar? E aí eu perguntei: é melhor para ele? Se for, a minha médica já estava ciente, e aí eu tomaria os medicamentos para tentar amamentar. E elas me falaram: olha, a gente orienta que não, porque ele não foi amamentado, ele já vai ter que ir para casa para se adaptar com vocês. Então, para ele aprender a mamar já com 2 meses de mamadeira, vai ser mais traumático para ele, assim, sabe? Mais difícil. E aí eu falei: olha, tranquilo, se for melhor para ele que não, melhor que não. O que for melhor para ele. E aí elas até comentaram comigo: não, a gente pergunta porque tem mãe adotiva que faz questão em amamentar, porque senão acha que não vai criar o vínculo. Eu falo: não, para mim isso não existe. Tipo, não é isso que não vai. Não é isso exatamente, vai criar um vínculo, né? Mas ter essa iluminação de... Não, peraí, deixa eu ver o que é melhor pra ele. Sim. Eu acho que isso é muito difícil, né? Pelo menos pra... Eu tenho uma amiga que adotou e ela tentou amamentar. Ele tinha, acho que um mesinho. Ele era bem mais novinho que o João. Foi entrega legal também, mas ele era bem mais novinho. E ela tentou e ele não conseguiu. Ela não adaptou, ele também não, e tudo bem também. Ela falou: eu tentei e a gente viu que realmente também para ele não estava sendo bom. E aí ela também parou. Ela falou: não vou fazer ele sofrer. E ela também estava sofrendo, né? Porque é difícil amamentar, não é fácil. E aí ela falou: eu tentei fazer por ele, ele não conseguiu e eu também não estava conseguindo, e tudo bem também. E não foi por isso também que não criou o vínculo. A gente já tem mais de um aninho também. Claro. Assim, ainda nesse assunto, né? É porque você estava falando sobre criar o vínculo, o que é melhor pra gente, né? A Luciana falar, tem gente que fala que, que sorte que ele teve, que sorte que nós. Eu acho que nem é questão de que sorte que quem teve ou não, não é isso. É porque é o que eu acredito que a igreja me ensina também, né? Que quando Deus criou o mundo, ele já tinha escolhido. Maurício e Luciano são os pais de João Gabriel. Ele não foi assim, foi acontecendo e foi um acaso, não uma obra do acaso, entendeu? Então, assim, desde o início, a gente Deus já tinha escrito essa história para acontecer dessa maneira. Aí eu tenho por que aconteceu comigo assim, por que aconteceu com ela assim, e ele um dia ele vai entender por que a vida dele foi assim no início, entendeu? E essa questão do vínculo, não sei, para mim o que eu estou te falando, como a adoção já era uma coisa natural na minha vida, na minha família, para minha irmã, então foi assim, né? Eu não penso que eu tenho um filho adotado. Eu adotei um filho. Eu tenho um filho. Tem um filho. E da mesma forma, eu acho que para as nossas famílias, né? Para dele, né, foi mais tranquilo por conta da Mari já, né? Mas assim, para minha família, meus pais, por exemplo, né, que no início
né, acaba que fica um pouco assim, né? Poxa, adotado, Sim. às vezes, já gente, Mas tem muito tabu ainda, né? Ainda Tem. tem, ainda né? tem, né? Ainda Tem. tem. Ainda tem. Mas, né, ainda tinha muito mais, né? Na época, assim, que a gente entrou, fica aquele receio, medo e tal, né? De como vai vir, né? Enfim. É, mas, cara, quando o João chegou, foi, assim, incrível. Aí desmontou, os arroz desmontaram, né? Exatamente, essa... Eu vou pegar no colo. Aí chega, sai e vai do arroz. Sim, também assim, a nossa família, nossa comunidade, né, nossa rede, Os irmãos. os irmãos nunca teve assim, não, vocês estão indo pelo caminho errado, não, pelo contrário, sempre apoiaram, entendeu? É. Tem as preocupações, obviamente, de às vezes não entender. Sempre que a gente não entende o assunto, a gente fica preocupado de estar vendo ali uma pessoa entrar nisso. Inseguro, talvez. Né? Exatamente, a gente sempre fica inseguro, mas ali eles a gente nunca deixou de ter apoio, né? O tempo inteiro a gente teve. É essencial a rede de apoio. Tanto da família quanto dos irmãos da igreja, né? Da comunidade, enfim, que a gente Pra tem. gente, sim, né? Importante. Pra gente foi muito importante. Queria fazer uma pergunta para vocês dois, que eu até anotei aqui, que é sobre a maternidade e paternidade, né? Meio que indo assim para os finalmente. Hoje, né, olhando, vocês falaram aí da sua história, da história do Maurício e a história do João. Então, hoje, olhando para trás, o que essa jornada de infantilidade, adoção, ensinaram a vocês sobre o amor de Deus? O que significa esse gerar a vida para vocês hoje? Talvez tenha mudado o conceito, entendeu? Então, pra mim, vou comentar primeiro, depois o Maurício comenta. É um pouco o que eu falei esses dias. A gente vai assumir uma nova missão agora lá na igreja, que chama Pós-Crisma. Vocês são seus padrinhos de pós-crisma. Ser padrinho de Meus pais, olha, que é que uma Deus ajude você. Que eu tô vendo que você tem envolvido em um monte de São muitas missões. muitas missões. Graças a Deus, né? A gente vai fazer o que da vida também, né? Então, assim, e por muito tempo já tem na nossa paróquia, né? E é uma realidade do neocatecumenato que tem ajudado muitos jovens, né? Muito. Como eu falei, a gente tem 21 afiliados já, de batismo, crisma e consagração à Nossa Senhora, né? 21 afiliados. E agora mais os afiliados que vêm do pós-crisma. E olha aí quantos filhos nós temos, né? Não temos só o Miguel no céu e o João, né? São as missões. E que é uma coisa que a gente deu testemunho lá na igreja disso, da abertura à vida, que é o que a gente falou um pouco no início. A abertura à vida é fazer a vontade de Deus. Independente se você tem 5 filhos, 8 filhos, 10 filhos, ou nenhum, ou um, entende? Então, são as missões também que Deus nos dá, e graças a Deus, né, a gente consegue, né, tenta pelo menos, né, cumprir. E da infertilidade também eu vejo uma missão, assim, com essa minha história, eu escuto muito assim, ai Lu, você é muito firme, muito corajosa, são muitas coisas que você passou, muitos diagnósticos, você ainda tem paciência de ir atrás, porque semana passada eu estava fazendo novos exames que eu nunca tinha feito, e mais um diagnóstico, e mais medicamentos, e assim, entendeu? Estamos fazendo novos tratamentos, né, Então, assim, a gente não para, que é o que eu falo, eu faço, se eu posso fazer ainda alguma coisa, a minha médica fala isso pra mim. Eu falo, ai, Bruno, eu vou te falar, já pensei em, ai, desistir? Já, várias vezes. Como não? Murmuro, é difícil, é difícil. Mas ela fala assim, você só vai desistir quando você entrar na menopausa, porque aí você entrar na menopausa, você não tá ovulando. Aí não tem ninguém mesmo fazer. Quando a gente tem um medicamento que eu posso tratar isso e posso melhorar a minha fertilidade, por que não, né? O João pede um irmão e uma irmã todos os dias. É A mesmo? gente pede papai do céu, a gente reza pelo papai, pela mamãe, pelo meu irmão Miguel que tá no céu. Aí ele reza pelos avós, pelas avós, e eu quero pedir pro papai do céu e pro Carla Cutz, que ele perna pro Carla Cutz também. Um irmãozinho e uma irmãzinha. E aí esses dias ele falou, eu quero pedir um irmãozinho e uma irmãzinha, mas que não fica lá no céu. Soltou essa do nada. Então, assim, a gente faz a nossa parte. Se vai vir, não sei. Mas, assim, a abertura à vida é isso. Vai fazer a vontade de Deus, que é o que a gente tenta fazer. A missão de paz do João Gabriel, né? E a missão na igreja, com os jovens, com os nossos afilhados, enfim, os nossos sobrinhos até, de repente, não conseguindo ter um filho biológico, mas nós já temos, né, a nossa história. Então, assim, dá graças a Deus por isso também, né? E outra, né? Hoje é o que eu sempre falo assim, até comentando um pouco sobre isso que aconteceu hoje aí na internet, né? Infelizmente, mas assim, eu falo, não é só uma questão de você adotar, né? Hoje vocês são sinal.
Então a responsabilidade é um pouco maior no sentido assim, talvez tenha alguns casais mais jovens que olhem pra vocês e falam assim, pô, dá pra ser família, não tem só a forma que eu tô pensando, entendeu? Ou então, sei lá, às vezes a pessoa fala, nossa, Deus não me amou porque eu não posso ter filho, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Então, essa é a E responsabilidade. é importante falar também que às vezes a adoção não é para todo mundo. E tá tudo bem também. Se você de casal conversou e acha que não é, não é, e tá tudo bem, né? Tem outras missões, né? Busca o Procura. discernimento. Busca o discernimento. Não só pode sair da comunhão também, né? Porque as... Educar em comunhão. Se um não quer, olha, o marido não quer, a gente fala isso muito no grupo, né? Ah, reza, reza. Se for da vontade de Deus, vai abrir o coração e tal, um dia, quem sabe. Mas se não, também é a vontade de Deus. E que... Não, pode falar, Maurício. Então, a pergunta, né, sobre paternidade. Eu não sei, eu não consigo expressar, não sou muito bom pra falar, assim. Não sou muito bom pra falar. O cara falou meia hora, só soltou pérola, assim. Essa pecada atrás da outra. Plá, plá, plá. Mas o que eu acho, assim, primeiro, quando você é pai, você tá fazendo a vontade de Deus. Deus te deu 1, 2, 3, 4 filhos pra você cuidar. Ser pai é isso, ser como São José, né? É cuidar. É você cuidar da sua família, ter sempre a igreja te guiando, que eu acho que é essencial, assim. Nada disso que a gente falou aqui, a gente fez por mérito. Senão a igreja, para me iluminar, né, a igreja é guardiã da fé. Então ela vai te dando ali as migalhas que você precisa para você começar a entender. E vai te guiando o caminho, né? Igual ali a história né, aquela história das migalhinhas que você vai montando o caminho e a pessoa vai atrás. Então a igreja, e mesmo que você não está entendendo o que está acontecendo, mesmo que você ache que às vezes é um labirinto que não tem saída. Não mas faz sentido, né? tá guiando ali, e daqui a 5, 6 anos você entende aquilo que aconteceu lá, agora tá entendendo por que aconteceu. E sei, ser pai, eu não sei, para mim é muito natural. Não é um esforço. Não pode ser um esforço. Se é um esforço, alguma coisa está errada. Sabe? Se ser pai é um esforço, não é fácil. Não é fácil também, não é fácil. Eu só tenho um e eu sei como é difícil, mas Preocupação não é mais. não é fácil, porque as fases vão mudando, a educação, a preocupação. É importante a gente falar isso. É importante a gente falar isso, porque hoje também com o Instagram, as pessoas pegam um recorte da vida. Nossa, a vida da Luciana do Maurício é perfeita. Eles viajam sempre com milhas. Fica a dica aí, viagem com milhas. Eles viajam sempre, eles têm um filho. Olha como a vida deles é Os perfeita. perrengues nas viagens. Aqui, por detrás da cortina ninguém vê, né? Meu filho, os perrengues nas viagens. E assim, A gente fala. além dos perrengues que passa nas viagens, né, do dia a dia, né, como é difícil ser pai. Como é difícil a gente, uma coisa que eu sempre falo, né, assim, falo entre os irmãos da igreja e tudo, a gente quando tá ali com os filhos, a gente tá ali às vezes 1 hora por semana passando a fé para eles, ensinando as coisas. E quando eles vão para a escola, eles estão ali, o João é pequeno ainda e tudo, mas quando ele tiver um pouco maior, ele vai estar ali 5, 6 dias por semana, Recebendo outro. coisa. Então, assim, esse é o tipo de preocupação que me dá. Mas não a paternidade não é uma coisa que me causa aflição. Não é, de verdade, não é uma coisa que me causa dor, sabe? Me causa preocupação porque Normal. ninguém quer ver o filho sofrer, né? Ninguém quer ver o filho sofrer, jamais, sempre. Então, me causa preocupação nesse sentido. E também né, quando a gente fala assim, eu não quero ver meu filho sofrer, porque de certas maneiras a gente não é santo, né? Então a gente tá sempre assim, eu confio em Deus, mas confio desconfiando. Fim das contas, o cristão é assim também, eu sou assim. Um pé dentro e um pé fora. Confio desconfiando, porque eu não tenho essa força ainda, né? Mas A gente quer sempre fazer a nossa se quer uma dica, se apoia na igreja. Se apoia em São José, se apoia na igreja, deixa que a igreja ilumine a sua vida. Deixa que a igreja, a nossa igreja, te leva. Ela vai te levar. De uma maneira ou de outra, ela vai te levar, independente da pastoral, movimento, do que você faz dentro dela, ela vai te guiar nesses momentos que a gente precisa. Não é uma tarefa fácil, ser pai. É que eu tô falando, não me custa, não me causa aflição, mas não é fácil. Não é fácil. Dá muito pra ser pai e ser mãe. E pela adoção. Você tem, né, 4 Ser pai e ser mãe. Não é a mesma dificuldade lá. Não, é que a gente nem tá falando mais de redução, né? A gente nem tá falando mais de redução. Aqui não, a gente nem já passou a parte, a gente tá falando sobre ser pai e ser mãe. Sim. É difícil. É uma coisa assim, né, que eu sempre ouvi também, né, que o filho ele não vem com manual de instrução. Então, se às vezes você tem 3 e cada um é de um jeito. Lá em casa, cada um é uma skin que eu tenho que aprender. Exatamente. E o João é de um jeito, eu tenho meus sobrinhos ali, meus afilhados, cada um é de um jeito.
Não dá pra pegar eles de exemplo pro João, nem o João de exemplo pra eles, entendeu? Mas é um aprendizado também, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Você fala, é isso, aprendeu uma coisa nova todo dia também. E se vocês pudessem deixar aí uma mensagem final para os casais que estão passando por essa infertilidade ou que estão no processo de adoção, estão esperando há muito tempo, né? Porque não é fácil. Às vezes a gente escuta aí casais 10 anos esperando, então não é fácil. O que vocês aconselhariam, assim, dicas práticas mesmo, assim, olha, É, pelo que esse tempo que todo que a gente passou pela infertilidade, e muitos médicos, muitos mesmo. Infelizmente, os médicos especialistas que preocupam com a gente são médicos, infelizmente, um pouco mais caros. As consultas são particulares, não são médicos de convênio, às vezes, enfim. O mais difícil é isso. Mas, assim, é um investimento que vale a pena, porque você é cuidada, sabe? Então, assim, se você puder procurar um médico católico, né, que possa te ajudar a entender o que está acontecendo, porque, como eu falei, o natural é gestar, o natural é engravidar e parir, não é engravidar e perder. Tenho amigas que perderam 8, 9 gestações, até irem nesses médicos e descobrir diagnósticos e hoje têm seus filhos nos braços. Então, assim, procurar de fato médicos que possam te ajudar nessa questão da infertilidade, exames, né, da forma correta, até aonde a gente pode ir, que é o que eu sempre falei, como eu estou na área de saúde, a gente tem a nossa empresa, então a gente tenta acolher os casais de uma certa forma diferente, procurar, né, um lugar que possa te atender dessa forma, porque a gente merece respeito também, né? É, até se você puder falar, fala do laboratório, porque eu acho que isso pode ajudar, que às vezes quem está procurando uma orientação um pouco mais. Aqui em Brasília, né, onde a gente mora, tem o Laboratório Ideal e a Clínica Doutor Ideal. São as duas empresas que eu e minhas irmãs temos, né? Lá No Instagram dá pra achar como que Clínica vou Doutor colocar. Vou colocar lá no link da. Laboratório Ideal. Eu também vou colocar aqui. E aí procurar os médicos católicos de preferência, até os outros profissionais, urologista, nutricionista, acupuntura que eu falei. Então são pessoas, né, especialistas que podem te ajudar nisso. Essa questão da infertilidade. Se você quiser falar da adoção, quem procura para adoção, Da, uma dica da adoção, quem tá pensando na eu adoção. falei que eu era meio tímido antes, parte de conselho é muito difícil pra mim. Mas eu posso dar uma experiência Não, dá uma experiência. da minha vida. Nunca abandone a igreja. Nunca. Mesmo no mal dos seus sofrimentos. Que ela vai te guiar. Ela vai te guiar na parte prática, né? Como você está falando, procurar os médicos. Se você tem vontade da adoção, provavelmente na sua vara, na sua cidade, eles vão poder te orientar. Mas sempre tem a igreja junto disso, de todas essas decisões. Talvez você tenha um diretor espiritual, talvez você tenha uma comunidade, um movimento, uma pastoral que te ajuda ali dentro, um padre. Que a igreja, ela vai estar sempre guiando pelo caminho correto. Ela vai estar sempre te ajudando a você ver ali a luz onde você não está vendo luz. Então, a minha experiência é essa. Nunca, nunca, jamais abandone a igreja, porque você não vai sair da vontade de Deus. Você vai estar sempre dentro da vontade de Deus, estando na nossa igreja. É isso, gente. Terminamos esse episódio. Obrigado por você nos assistir. Até o próximo.